Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Alvorada Cristã, um programa voltado à imortalidade da alma numa proposta espírita cristã. Esse programa tem como patrocínio o Centro Espírita Francisco de Assis de Mafra. Eu sou a Lúcia Balan Cobos e ao meu lado, Renato Gonçalves. E hoje nós vamos ver sobre Deus, a inteligência suprema. Na primeira pergunta, a Renato, Kardec começa o Livro dos Espíritos com a pergunta mais fundamental de todas, que é Deus. O que essa resposta nos revela sobre a visão espírita do Criador? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Notem que a pergunta não é quem é Deus, porque dentro da doutrina espírita a gente procura não humanizar a divindade, porque há ainda concepções religiosas que veem Deus como um velhinho barbudo de sandálias ou com um cetro na mão, né? E, na verdade, isso aí é tornar Deus humanizado. Então, a doutrina ela tem essa preocupação e nos remete já a uma reflexão. Que é Deus? Que ser é esse? Né? Que ser é esse que conseguiu fazer tudo o que os nossos olhos conseguem deslumbrar, fora aquilo que ainda está longe da nossa percepção sensorial, né? Hoje se conhece, sabe-se que o universo é apenas conhecido do ponto de vista da nossa observação em telescópios, em observação nas várias faixas de visão da matéria, do infravermelho até o ultravioleta, apenas em 4 a 6% do universo é percebido. Quer dizer que 95% do universo não é conhecido. E nós já ficamos maravilhados com tudo isso, né? Então, Deus está muito acima da nossa concepção. Nós conhecemos os atributos de Deus, mas a definição está ainda para ser elaborada, porque nós não temos ainda as condições necessárias para dizer que é Deus. Nós sabemos que Ele está acima do nosso entendimento, Ele escapa a toda a nossa capacidade intelectual, está acima das nossas aspirações e concepções. Existe um termo em filosofia que se chama incognoscível, aquilo que não pode ser apreendido pela inteligência humana, que está fora muito além desses limites que a inteligência proporciona. Então, Deus não é um mito, Deus é uma verdade científica, porque é necessário se conceber uma causa para todo esse efeito inteligente suspenso no imenso universo que nós observamos. E também há quem associe Deus ao infinito. Mas no Livro dos Espíritos nós aprendemos que essa é uma visão incompleta. O que isso significa? Que dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela essência. Mas a essência nós não temos nenhuma autoridade para descrever, né? Como já falamos, Deus ele não pode ser concebido pela inteligência humana. Mas nós podemos conhecer os seus atributos. Uhum. Deus não tem limite quando a gente quer dizer que Deus é infinito. Ele é ilimitado.
em todos os seus atributos. E a nossa linguagem é falha, porque nós, como seres humanos, nós nos restringimos àquilo que é da nossa vivência humana. Então, é por isso que a nossa linguagem também se refere a tudo que diz respeito à nossa sensoriedade ou a nossas percepções abstratas, mas Deus está muito longe de tudo isso. Então, aí a dificuldade que nós temos de entender a Deus. Isso já é um bom sinal de que nós nos interessemos por tentar compreendê-lo, porque já é uma manifestação de maturidade espiritual da nossa parte. E a doutrina espírita, ela valoriza a razão. Quais são os principais argumentos apresentados pela doutrina espírita para sustentar a existência de Deus? O grande princípio é a relação de causa e efeito, e de que todo efeito tem uma causa, e que existe uma proporcionalidade entre causa e efeito. Quanto mais complexo o efeito, maior deve ser necessariamente a sua causa. Então nós, pelo raciocínio, nós já conseguimos deduzir que essa inteligência é suprema, porque nós não conhecemos ainda o efeito, conhecemos muito pouco. Falava que do universo apenas 5% nós conhecemos. Então, se o efeito é pouco conhecido, vastíssima é a causa e longe de nosso entendimento ela é. Mas vamos imaginar que você chega em casa e que você observe que tem um bolo muito bonito, muito elaborado, lá na mesa da sua cozinha, e você fica muito feliz, né? Porque, afinal, aquilo ali vai representar um prazer para você saborear todo aquele bolo, né? Ou dividi-lo, né? Melhor que divida, né? Não coma tudo sozinho. Mas, imaginemos isso. Você vai deduzir, alguém fez. Quem será? Foi meu marido? Foi a minha esposa? Será que foi um amigo que passou aí e pegou um bolo na confeitaria? Mas na confeitaria tem uns confeiteiros que fazem o bolo. Então, enfim, você vai imaginar que aquele bolo foi feito por alguém. Jamais você vai imaginar que surgiu fruto do acaso, né? Então, esse exemplo do bolo é algo já para a gente refletir. Estou falando de uma coisa tão simples, imagina as coisas complexas, né? Que são as coisas cósmicas. Então, aí muito mais razão a gente tem para deduzir de uma causa muito inteligente, né? Algumas pessoas ainda defendem que tudo tenha vindo do acaso. Como que a doutrina espírita responde a essa questão? Essa é boa, né? O acaso. Mas o acaso explica, vamos pensar, né? Qual é o papel do acaso na formação das coisas? Então vamos pensar em duas coisas simples. Falamos do bolo, mas vamos falar de uma outra coisa um pouquinho mais imaginativa. Vamos pensar que você tem as peças de um relógio bem elaborado, um relógio muito bom, e você tem as peças que são verdadeiras miniaturas, né? Engrenagens pequenas, e que você jogue para cima no impulso e que espere que, ao descer, o relógio, né, desça montado já e caindo no teu pulso, de preferência, né?
Você pode conceber isso? É a pergunta que eu deixo aqui, né? Um outro raciocínio, você pega e coloca numa piscina da sua casa um monte de recortes de letras do alfabeto e enche essa piscina. E você vai dizer para você, dentro de 1 milhão de anos, o acaso vai me favorecer e alguém lá na frente, porque eu não vou estar mais aí, alguém vai chegar aqui e vai encontrar uma biblioteca com vários livros ordenados, né, com textos muito bem elaborados. Você vai acreditar nisso? Não, né? Então, é a mesma questão, o raciocínio do universo. Nós estamos diante de um universo harmonioso, com mundos, sistemas solares, existem constelações, galáxias suspensas no espaço, girando umas sobre as outras numa ordem perfeita, coordenadas por leis que desafiam qualquer inteligência, por mais melhor inteligência que seja, a nossa inteligência humana, e tudo isso nós vamos atribuir que é uma obra do acaso. O tempo colaborou? O tempo não colabora se não tiver projeto, não é verdade? Então, nós estamos diante de um projeto colossal, maravilhoso, estupendo, e nós fugimos à boa lógica, né? Quem é da ciência sabe que a coisa mais valorizada dentro do meio científico é a lógica, são os princípios elementares da lógica que nos permitem fazer deduções com acerto, né? Então, imagine que muitos cientistas, né, não se atentam para isso, para determinadas coisas, aplicam a ciência, a lógica, o pensamento lógico, matemático para muita coisa, mas para aquilo que lhes interessa. E aquilo que não lhes é vantajoso, ou que bate numa maneira de pensar, num preconceito, aí a pessoa rejeita aplicar a lógica. Então, é o que a gente vê de muitos cientistas materialistas dizendo que o universo se fez por si. Quer dizer, é uma coisa obtusa, um pouco inteligente, né? Então, a doutrina espírita, ela não vai contra a ciência. Ela caminha lado a lado. Caminha lado a lado e pede que a ciência use o mesmo critério que usa nas suas inferições no estudo da matéria, que use essa mesma lógica na aplicação também da observação da causa do universo e dos grandes feitos, dos grandes efeitos do universo, assim chegando à conclusão realmente desse ser supremo. Se queremos chamar de Alá, ou de Deus, ou de Jeová, isso pouco importa, porque isso não define, isso é apenas um nome, e o nome não tem importância alguma. Jesus preferiu nos apresentar um Deus de amor, de justiça, e é com esse Deus que os cristãos entendem então e valorizam a vida a partir desse entendimento de um Deus de amor trazido para nós por Jesus na sua vinda quando esteve conosco.
A questão, então, que foi tratada aqui hoje é sobre a primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus. E a resposta dos espíritos superiores é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso nos traz também um conforto ao coração. Sabemos que somos seres inteligentes da criação, mas Deus é o substantivo, é a inteligência. E temos muita confiança nesse Deus de amor e assim seguimos. Nós vamos ver os atributos de Deus no nosso próximo programa. E aí veremos razões muito fortes para nos sentirmos confortáveis, porque realmente Deus é amor, é a justiça suprema. Então nós agradecemos o Renato pela contribuição sobre Deus e a importância dele nas nossas vidas, de buscar entender cada vez mais. Agradecemos a atenção de todos e nos encontramos no próximo programa. Até lá!